Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar a vocês uma história real que foi escrita por mim. Estou regravando porque o outro arquivo não ficou tão bom e eu realmente acho que essa narrativa merece ser ouvida. Eu espero que vocês gostem e, se possível, recomendem o meu canal a um amigo que também gosta desse tipo de história. Bem, vamos lá? O tormento de Paola. Sou professora e dou aula para crianças e adolescentes um pouco ricos. A realidade de vida deles é tão distante da maioria das pessoas que a gente nem imagina. Essa menina não é diferente. Mora em uma casa muito grande, confortável e bonita. Ela própria é uma menina muito linda, mas, ao mesmo tempo, muito perturbada. Ela me disse que recentemente descobriu que foi adotada e, depois desse episódio, começou a se abrir um pouco mais comigo. Pois bem, eu dou monitorias de gramática, literatura e interpretação de texto nos contraturnos das aulas. Ou seja, se a aula é de manhã, as monitorias são à tarde. Nessa tarde em questão, somente a Paola, esse nome é um nome falso, somente a Paola veio. Ela estava muito triste, cabisbaixa, com olheiras imensas. Sabe quando você passa a noite chorando e acorda com os olhos inchados? Pois é, ela estava assim. Perguntei a ela o que tinha acontecido. É muito comum que esses adolescentes se abram conosco porque os pais às vezes são distantes, ou separados, ou moram até mesmo em outra cidade. Muitos desses meninos moram sozinhos aqui, já que os pais são donos de latifúndios em outras cidades e estados. Aqui onde moro é uma cidade grande, mas com cara de interior. Muitos filhos de políticos e de gente importante moram aqui porque não tem a violência das grandes capitais. Inclusive, já ouvi confissões de alunos que contavam sobre abusos, abandono e outras formas de violência que chegaram a envolver a polícia. Eu cresci numa família humilde, então a gente acaba achando que meninos ricos não devem ter problema algum. Bom, não é bem assim. Eles podem ter tudo no campo material, mas quase não têm afeto ou companhia. Mas voltemos a Paola. Ela me disse que estava com medo de estar ficando louca naquela tarde. Eu perguntei por quê, fazendo um tom de voz alegre para poder animar a menina. Nessa hora, ela desabou, chorando muito. Fomos para uma sala separada na escola, onde eu tranquei a porta e peguei uma água para ela, já fazendo uma prece mentalmente, me preparando para a bomba da vez. Mas prece alguma poderia me preparar para aquilo. PS, eu não sigo religião alguma, mas acredito nas forças superiores. A Paola se acalmou um pouco e disse que vinha sendo perturbada há vários anos, durante a noite, por diversas aparições que a acompanhavam desde criança. Ela tem, hoje, 16 anos. Ela, inclusive, toma remédios controlados para o que os psiquiatras diagnosticaram como transtorno bipolar e também síndrome de borderline. Eu perguntei sobre as visões, mas não estava preparada para o que ouvi. Confesso que estou arrependida tentando me lembrar dos acontecimentos. Ela me disse que começaram desde quando ela se entende por gente. Desde pequenininha, ela se lembra de uma mulher de vestido negro e roupas de época, roupas antigas. Ela via essa moça sempre ao seu lado, sempre sorrindo, mas nunca sentiu medo. A Paola chamava essa moça de preto de Lana, mas não sabe por quê, já que ela nunca dizia nada. A Lana brincava com ela, acenava, ficava vendo-a dormir. Minha aluna pensava que todos viam a amiga, mas depois de episódios constrangedores, percebeu que aquilo era algo só dela. Uma vez, quando ela tinha 8 anos, estava conversando com a mãe na cozinha, fazendo a lição,
quando a Lana apareceu atrás da mãe dela sorrindo. Ela pediu para a mãe olhar para trás, que a Lana estava ali. A mãe olhou e não viu nada, e ainda brincou que essa Lana era tímida, e continuou fazendo um bolo. A minha aluna disse que se arrepende até hoje de ter feito isso, pois nessa hora a Lana ficou com muita raiva, e daquela expressão feliz que ela sempre carregava no rosto, ficou com a cara deformada, cheia de ódio, e acabou desaparecendo. A Paola ficou sem ver a amiga por umas 3 semanas. Foi quando tudo começou. Numa noite, depois das 3 semanas do sumiço de Lana, minha aluna, que é filha única e adotada, como eu disse, acordou com um barulho metálico de algo rangendo, como uma porta velha, dentro do quarto dela. Por achar aquilo estranho, ela abriu os olhos. O quarto dela era iluminado com um abajur de tomada. Sabe aqueles que tem só uma pequena lâmpada em formato de bichinho? Enfim. E esse abajur emanava uma luz muito fraquinha. Depois de abrir os olhos, ela viu um cadeirante ali, no meio do quarto dela. Ele era uma figura calva e os poucos cabelos eram muito brancos. Ao mesmo tempo, tinha um corpo velho, atrofiado, mas o seu rosto era jovem, muito jovem, quase um bebê. Andava com uma cadeira para frente e para trás e parecia ignorar a presença da menina. O corpo todo deformado, todo atrofiado, e de sua boca saía bastante baba. Ela disse que gelou e começou a suar muito, tudo ao mesmo tempo, mas não conseguia parar de olhar aquilo. Aqui é uma cidade muito quente, mas no quarto dela tinha ar-condicionado. E então não tinha motivo para ela estar suando daquele jeito. Ela disse que essa figura então começou a tentar se levantar da cadeira, uma visão totalmente agoniante. De repente, a entidade caiu no chão e ficou se arrastando pelo quarto lentamente, sujando tudo ao redor de baba. O som que ele emitia era muito triste, era como um lamento. A impressão que ela tinha era que esse ser pronunciava a palavra Angélica, repetidamente, mas muito baixinho. Nisso, a luz do abajur falhou e ela não conseguia mais ver para onde aquilo tinha ido. Tudo ficou em silêncio e ela dormiu chorando e rezando. No dia seguinte, ela acordou com a conclusão de que aquilo fora um sonho, nada mais do que isso. Como ela é filha única, guardou a aparição para si própria, pois não queria nem lembrar. Os dias foram passando sem maiores intercorrências, até que, uma noite, depois que ela voltou do cinema com os pais, sentou-se no sofá de casa e ligou a TV, enquanto eles foram ao carro buscar uns itens de mercado. Nessa hora, ela disse que a casa ficou muito silenciosa e ela começou a chamar a mãe. A TV desligou e ela viu um vulto na cozinha. A sala dela é bem grande e bastante longe da cozinha, mas ela disse que mesmo assim não daria para confundir, não eram os pais dela. Nisso, aquela figura começou a vir para cima dela lentamente e as luzes da casa toda se apagaram. O celular dela caiu no chão e apagou, e tudo ficou no mais completo escuro. Nesse momento, ela sentiu uma mão passando em seu cabelo, levantando as mechas, acompanhado de risadinhas masculinas. Ela gritou tanto que perdeu a voz. Alguns segundos depois, as luzes voltaram e os pais dela estavam na frente dela, olhando-a com os rostos incrédulos. Ela estava, tecnicamente, dormindo em tão pouco tempo e ainda tinha tido um pesadelo. Foi aí que as consultas na psicóloga começaram. Os pais acharam que ela estava passando por pressões na escola ou por distúrbios de adolescência, mas só ela sabia o terror que sentia sempre. Cerca de um ano
se passou e as coisas aparentemente se acalmaram novamente. Ela disse que a casa dela tinha 2 empregadas, mas as moças sempre tinham tanta coisa para fazer que quase nunca davam atenção para ela. E ela se sentia muito sozinha. Na escola, todo mundo achava a menina muito estranha. Ela tinha poucos amigos, mas ainda não sofria bullying. Ela me disse que a psicóloga foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, mas que, ainda assim, ela sentia falta de companhia da sua idade. Depois de um ano se consultando com a médica, que eu vou chamar de doutora Lucy, ela precisou se mudar de cidade e a menina se sentiu sozinha de novo. E aí, tudo recomeçou. Uma noite, depois de seguir o ritual de sempre, cama, celular, abajur de tomada, a Paola resolveu dormir. A mãe dela sempre passava pelo quarto para dar uma boa noite, mas isso não aconteceu naquela noite. Os pais começaram a brigar muito e não havia sido diferente aquele dia. O clima da casa toda estava horrível. Ela então tentou dormir e foi pega na tal paralisia do sono. Nessa hora, sem poder se mexer e nem sequer respirar direito, a Paola viu a maçaneta da porta do quarto se mexer lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir. Ela chorou muito ao falar isso para mim, pois pensou que eu não iria acreditar. Enfim, quando a porta finalmente se abriu, entrou novamente o cadeirante, aquele de um ano atrás. A diferença é que ele agora tinha um sorriso muito arregalado no rosto e estava olhando para ela. Inconfundivelmente, era o mesmo ser. Corpo velho e atrofiado, pouco cabelo na cabeça e um rosto muito, muito jovem. Ele arrastava a cadeira com muita dificuldade e ia se aproximando lentamente dela, sem piscar, com um sorriso no rosto. Nisso, ela começou a rezar, mas sentiu que nem Deus estava ouvindo-a, já que ela não conseguia se livrar daquela visão. Quando o cadeirante parou bem em frente a ela, fez aquele mesmo ritual de sair da cadeira. Da outra vez ela estava acordada, não vamos nos esquecer. Dessa vez agora, ela estava em paralisia do sono. Ele então saiu se arrastando pelo chão e entrou debaixo da cama dela, sempre falando: Angélica, Angélica. Só que agora ela conseguia ouvir outra frase. Era algo como: me perdoa, me desculpa. Mesmo com a expressão de riso, ele parecia estar chorando e ainda babava muito. Quando o ser entrou debaixo da cama dela, ela tentou gritar, mas a voz não saía. Então, tudo ficou quieto. Alguns segundos se passaram e ela viu. Ela estava deitada de lado, vamos nos lembrar, com o rosto virado para a porta do quarto. Ela então viu a mão ossuda do cadeirante subindo pela cama e parou a milímetros dos olhos dela. Ele tinha cheiro de algum produto químico, algo muito forte, e ela não sabia identificar o que era. Ele então começou a subir na cama, mas nessa hora, como num milagre, ela conseguiu voltar da paralisia e gritou muito. Os pais entraram no quarto e ela precisou ser levada para o hospital para tomar calmantes. Ela disse que, naquele momento, via a experiência meio que de fora do seu corpo. Ela sabia que estava gritando muito, sabia que já podia parar, mas não conseguia. Nisso, a vida social da menina só piorou. Foi aí que ela começou a tomar remédios como Ritalina, Rivotril e Fluoxetina. Ela vivia grogue de tanta medicação. Por isso mesmo, ela me disse que dormia tão pesado que nem sonhava mais. As notas caíram. Ela quase repetiu de ano porque dormia muito e os colegas a chamavam de drogada, maconheira e outras coisas horríveis por causa do sono que ela sentia na aula. Aos 10 anos,
Ela já não tinha amigos e já havia passado por vários psiquiatras em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Depois que iniciou a medicação, ela não viu mais nada de sobrenatural até completar 14 anos, até que seu psiquiatra recomendou que tirassem os remédios. Na verdade, apesar de não ver nada, ela tinha sensações de estar sendo observada, momentos em que tinha a impressão de que ia ver alguém no espelho do banheiro ou embaixo da cama, mas nada além disso. Nessa época, ela só estava tomando Ritalina e fluoxetina. Os pais dela se separaram então quando ela completou 13 anos e foi um baque horrível para a menina. Foi quando ela descobriu que ela era adotada, pois a sua mãe não podia ter filhos. O resultado disso foi que ela ficou depressiva, mas não demonstrou seus sentimentos para não piorar a situação dos pais. Ela então ficou morando com a mãe na mesma casa de sempre e me disse que, apesar de tudo, seus pais são pessoas boas com ela, mas trabalham demais e ela quase não os vê. Até hoje, aos 16 anos. Como eu disse a você, a Paola está com 16 anos e mesmo depois de um hiato, a situação com os espíritos voltou quando ela parou de tomar os remédios, cerca de 2 anos atrás. A avó materna dela, que eu vou chamar de Dona Judite, foi morar com ela e a mãe 2 anos atrás, na mesma época em que ela parou de tomar os remédios, como eu havia dito. A Paola era apaixonada pela avó, que, segundo ela, parecia com a Palmeirinha. Mas a avó morreu cerca de 1 ano atrás e ela acha que tem a ver com isso, que de certa forma ela é culpada. Explico. A Dona Judite veio morar com elas e a Paola fez questão da avó dormir no quarto dela, apesar da casa ser gigante e ter muitos quartos. A senhorinha era muito religiosa e quando a menina contou sobre as visões e pesadelos, a avó ouviu sem julgar. Todas as noites, antes de dormir, as duas se ajoelhavam ao pé de suas camas e a Dona Judite lia a Bíblia, principalmente o Salmo 91. Elas sempre diziam juntas o seguinte trecho: Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Ela tinha decorado isso. Eu pesquisei e coloquei aqui porque não saberia repetir esse trecho de cor. E nisso, a Paola sempre dormia em paz. Não via mais nada e nem estava mais tomando os remédios, apesar daquela sensação estranha de estar sendo vigiada, como havia dito. A escola acabou ficando mais tolerável e os pais, mesmo separados, voltaram a ser amigos. Porém, uma noite, depois da oração, a Paola foi dormir sempre virada para a porta quando entrou de novo em paralisia do sono. Ela não viu nada de anormal e tentou usar a técnica que a psicóloga havia ensinado para ela. Segundo a doutora Lucy, quando você ficar paralisado, tente mexer só os dedos dos pés lentamente até recobrar os sentidos aos poucos. Concomitantemente, esfregue a língua no céu da boca. Segundo a psicóloga, movimentos bruscos não adiantam. Eu mesma, para falar a verdade para vocês, já fiquei paralisada muitas vezes e confesso que às vezes isso funciona. Bem, mas a Paola disse que deu certo, ela acabou conseguindo se mexer e se cobriu, pois o quarto estava muito frio. Nesse instante, lembrem-se, ela estava acordada. A maçaneta do quarto começou a se mover, como tinha sido da outra vez. Ela gelou. Novamente ela estava acordada, por isso, tudo era tão real que ela acabou pensando ser a sua mãe ali. Então, a porta abriu. Lá estava o ser na cadeira de rodas. Ele entrou, dessa vez gritando o que nunca tinha acontecido e esmurrando a cadeira com raiva, sempre com Angélica, Angélica.
Só que dessa vez, ao invés de lamentar, ele gritava com ódio, raiva, mas ainda com dificuldade para falar. Desgraçada, vagabunda, Angélica, eu te amo. A Paola se encolheu toda enquanto ele vinha entrando, mas ele não estava vendo a menina, ele ignorava a presença dela. Foi direto na avó. Com muita dificuldade, aquele ser ficou em pé, com as pernas finas, entrevadas, trêmulas. Ele então começou a fazer algo que ela só conseguiu descrever como uma dança. Dessa vez, ele estava tão real que parecia mesmo que tinha um ser humano vivo ali. Até o tapete dela se moveu um pouco. Ele se movia com muita dificuldade e ainda gritando: Angélica! Ela estava rezando muito, cobriu a cabeça e começou a ficar com vontade de vomitar pelo cheiro forte de produtos químicos que saíam daquela entidade. Nisso, ele se calou e ela não tinha coragem de erguer a coberta para ver o que estava acontecendo. Foi quando a avó dela começou a soltar uns ruídos, como se estivesse num ronco, mas não era exatamente um ronco. Ela ficou desesperada. E se aquele ser estivesse ali atacando a sua avó? Então, ela descobriu a cabeça e o ser estava com o rosto colado no dela, no de Paola, e a mão dele estava esticada no pescoço da avó. Detalhe, a cama da avó ficava longe, então aquela entidade estava com os braços muito esticados, anormalmente esticados. Olhando para ela, o ser falou: Angélica. Ela gritou muito alto, fechou os olhos e gritou mais ainda, esgoelou, berrou: Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Então a mãe dela acordou e a avó também. Ela estava sozinha, deitada, com as mãos em volta do próprio pescoço e havia feito xixi na cama. A avó realmente estava passando mal e precisou ser levada ao hospital. A mãe de Paola disse que antes de ouvir os últimos gritos, ouviu a própria voz da filha, gritando os tais palavrões e chamando por Angélica. Nisso, Paola começou a pensar se não era ela própria quem estava fazendo aquelas coisas e... Deus me livre, será que ela estava machucando a própria avó? A dona Judite disse que não, mas ela já não sabia mais de nada. O estranho é que parece que esse foi o catalisador. Depois desse último relato, o sobrenatural começou a tomar conta da vida dessa menina de vez e foi tão estranho que chegou ao desespero dos dias de hoje. E é aí que eu apareço na história. Depois desse episódio, Paola começou a trancar a porta do quarto, principalmente porque a dona Judite não foi mais dormir com ela. A mãe dela achou melhor que a avó dormisse em um quarto maior, pois, segundo o psiquiatra, a menina poderia ter outros terrores noturnos e isso prejudicaria o sono da avó, que estava doente, já idosa. Mas vamos continuar a história. Como eu disse, Paola passou a trancar a porta do quarto e as coisas aparentemente se acalmaram. A luz do corredor passou a ficar acesa, bem como a luz do quarto dela, pois assim se sentia melhor. Ela então começou a tomar remédios controlados para dormir, mas a dosagem ainda estava baixa e a insônia sempre a pegava, quase até o dia amanhecer. Esse ano, detalhe, 2015, ela mudou de escola, mas acabou repetindo a série. Paola estuda no primeiro ano do ensino médio, deveria estar no segundo. Era muito bullying, os xingamentos continuaram e ela não se sentia feliz em parte alguma. O pai dela estava se casando novamente e não tinha tempo algum para gastar com ela. Os remédios, na sua visão, ajudavam os fenômenos a não acontecerem, mas acabavam com a saúde dela. Na nova escola, que é esta onde dou aula,
Paola começou a se adaptar melhor, mas mesmo assim é uma menina muito tímida e sombria. Eu não sei explicar. Ela tem uma aura triste, de cansaço, de sono. Quase não tem amigos e nós, professores, recebemos uma série de resoluções sobre o que fazer caso ela tenha alguma crise em sala de aula. Entre elas, se a menina estiver agressiva, devemos nos afastar e nos certificar de que ela não esteja com objetos na mão que possam machucá-la ou machucar os outros. Caso não tenha, colocamos os outros alunos para fora e chamamos os auxiliares de corredor para que eles a segurem. Se for uma crise de choro ou algo do tipo, oferecemos apoio e a convidamos para deixar a sala conosco, para levarmos à diretoria. Eu ainda não precisei usar nada disso com ela e acho que nenhum colega também precisou. Eu pesquisei sobre a síndrome de borderline e não acho que ela se encaixe naquilo, mas eu não sou especialista, então não vou ficar aqui criando teorias. Mas continuo. Nessa hora do relato, em que ela contava para mim, a menina já havia parado de chorar e estava somente com um olhar triste direcionado às próprias mãos. Ela continuou relatando o seu drama e me disse que os remédios adiantaram por um tempo, mas uma noite ela estava sem sono, deitada de bruços e mexendo no celular, com todas as luzes ligadas. Lembre-se que as luzes da casa toda agora dormiam acesas. Nisso, ela ouviu o barulho característico da cadeira de rodas rangendo. Aquilo parou em frente ao quarto dela e, como sempre, tentou forçar a entrada. Nessa hora ela sentiu o cheiro de produtos químicos e a entidade começou a berrar. Angélica, me perdoa. Angélica. Ela começou a rezar, mas não adiantava. Como sempre, ela ouviu que parecia ser o ser caindo da cadeira, com aquele barulho característico, como se fosse um saco de lixo tombado no chão. E ele começou a tentar passar a mão por debaixo da porta. Ela resolveu que não ia mais gritar, para não assustar a avó que estava doente. Me disse que dava até para ver os dedos finos dele bloqueando a luz que vinha do corredor. Nisso, ele colocou a boca bem perto do batente da porta e gritou ainda mais alto, com aquela voz enrolada. Angélica, me perdoa, Angélica. Nisso, ela estava sentada na cama com a Bíblia na mão, rezando e lendo o Salmo 91. De repente, Paola sentiu alguém se sentando lentamente ao lado dela na cama. Ela olhou e era Lana. Lembra da Lana? Pois é, mas a Lana, que antes estava só com sorrisos no rosto, exceto pela última vez, chorava muito e parecia ignorar a presença de Paola ali. Lana agora fedia, estava com as roupas rasgadas e tinha terra, muita terra em volta dela. Paola ficou quietinha, ouvindo o choro de Lana e os gritos da entidade, sem querer se mexer e despertar a atenção da antiga amiga. Então, Lana ficou em pé e foi lentamente caminhando até a porta do quarto. Atravessou a porta como se não tivesse nada ali, e nesse exato momento a entidade deformada se calou. Paola secou as lágrimas e foi tentar dormir, pensando que havia passado aquilo tudo, quando de repente teve paralisia do sono. Ela achava que não foi paralisia, pois ainda estava bem acordada, mas foi aí que a porta do quarto dela se abriu, e mesmo estando trancada, ela não entendeu nada. O cadeirante, que nessa hora não estava na cadeira, entrou caminhando lentamente com as pernas e os braços finos. Se aproximou da cama dela. Lana estava atrás dele, de cabeça baixa. O homem então caiu no chão e foi se arrastando para debaixo da cama dela, como havia feito daquela outra vez. Como ela estava paralisada, não podia fazer nada. Tentou a técnica da psicóloga de passar a língua no céu da boca, de mexer os dedos. Por fim, como não adiantava, mordeu a própria língua até sentir gosto de sangue, mas também não adiantou. A entidade ficou quieta até entrar completamente debaixo da cama dela.
Tudo ficou em silêncio, e quando a menina pensou que não ia acontecer mais nada, aquele ser começou a estrebuchar embaixo da cama dela, dando chutes que tremiam tudo. Nisso, ele nem falava mais nada, apenas grunhia, como um porco. Quando ela juntou suas últimas forças, começou a recitar o Salmo 91 com muita fé, e ele deu um último grunhido e parou. Paola pensou que tudo tinha passado, mas não era meio assim. Alana então entrou pela porta e era tudo tão real que o chão ficou sujo com a terra que caía de seu vestido. Então parou no meio do quarto e sumiu. No dia seguinte não havia terra nenhuma, mas no momento pareceu bem real. Como mágica, Paola conseguiu se mexer. Saiu correndo do quarto e foi para a cama da mãe dela, e a mãe se assustou com o que viu. A menina estava com os lábios inchados de tanto morder e toda roxa, cheia de marcas. Levaram ela no médico novamente. O plantonista disse que Paola tinha bruxismo, que é o ato de ranger os dentes enquanto dorme, e passou um aparelho comum de plástico para ela colocar na boca durante o sono. Mas Paola sabia que não tinha bruxismo. Ela sabia que não era nada disso. Foi então que os pais dela decidiram que ela deveria ser internada numa clínica no interior de São Paulo, onde ficou por 2 meses. Durante esse tempo na clínica, nada aconteceu. O início de 2016 da menina foi em uma clínica chamada Ganhos ou Janos, eu não me lembro. Ela diz que não gosta nem de lembrar da mãe e da avó passando o Réveillon com ela naquele estado. Quando o médico deu alta, Paola voltou para cá e tentou recomeçar a vida. Mas o pior que poderia acontecer com ela, em sua opinião, aconteceu. Sua avó, que estava bem e tinha excelente saúde, morreu de um ataque cardíaco sozinho em casa. Ela conta que nesse dia, quando saiu para a escola, viu de relance aquela figura de preto que a atacou quando ela era criança. Quem encontrou a avó foi a empregada, que disse que a velhinha foi achada deitada de bruços dentro do quarto de Paola. Tentaram esconder essa informação dela, mas é óbvio que a menina descobriu. Na cabeça dela, isso tem algo a ver com aquelas figuras que ela via, principalmente o cadeirante horroroso. Depois do enterro da avó, as coisas só pioraram. Paola passou a ver regularmente um monte de outras entidades. Ela me citou algumas. Uma menina loira que brinca de ioiô correndo pela casa e que ignora a presença dela. Uma senhora negra que parece uma baiana que vende acarajé, e até mesmo um senhor com roupa de mecânico que ela vê às vezes andando pelo quintal. Paola me disse que já se habituou a ver esses espíritos e preferia 1000 vezes que visse só esses seres inofensivos do que estar na presença de Lana ou mesmo do cadeirante. Isso até o dia que ela veio conversar comigo. Em detalhe, ela me disse que depois que Dona Judite morreu, ela trocou de quarto. Bom, o motivo que a fez ficar tão triste quando ela me contou esse relato foi que no início desse mês ela se levantou de manhã para vir para a escola. Tomou café com a mãe, que é uma pediatra conhecida aqui na cidade, e com as empregadas, como ela fazia sempre, mas quando estava saindo, viu algo horrível. O espírito do cadeirante voltou e estava abraçado, agarrado com os braços e as pernas em volta do corpo da mãe dela. Paola levou um susto tão grande que derrubou um copo de café inteiro no chão. Aquele ser estava com os olhos muito pretos e com a boca grudada no ombro de sua mãe, como se estivesse sugando algo. Ela não sabe mais o que fazer para afastar aquele ser de sua mãe e se pergunta insistentemente se Dona Judite morreu por causa dela. Hoje, ela me disse que desabou porque sonhou com um cadeirante, mas ela via como se fosse um filme, sabe? Ela não participava dos atos. No sonho, viu esse homem fora da cadeira de rodas, sadio, sendo seguido por uma entidade. Ele estava com roupas da era vitoriana e tinha uma aparência bonita, apesar de lembrar vagamente a figura assustadora de corpo velho e cara jovem.
A entidade tinha o corpo de homem e cabeça de boi, com os olhos vermelhos, e estava andando atrás desse homem. Ela não ouviu e nem sabe como, mas teve a nítida impressão de que esse senhor se chamava Lúcio. Pois bem, o Lúcio estava chorando muito e com uma arma e um bilhete na mão. Ele lia em voz alta o que parecia ser uma carta de despedida. Depois de ler, saiu em disparada pela rua e cercou uma mulher que estava saindo pela porta. Era de noite. Essa mulher estava grávida, mas parecia que tinha apanhado muito, pois estava cheia de hematomas. Lúcio, então, tentou arrastar essa moça para dentro de casa, mas ela se recusou. Ele, então, num ato impensado, apontou a arma e deu um tiro na boca dela. Ela morreu na hora. Em seguida, ele apontou a arma para o próprio coração e disparou, mas não morreu. Nessa hora, uma figura que lembrava vagamente Lana saiu correndo de dentro do casarão e tomou a arma dele, gritando como uma desesperada. Lana parecia ser parente, talvez irmã de Lúcio. A entidade ria e relinchava enquanto tudo ali acontecia. A Paola teme que essas não sejam simples coincidências, mas sim lembranças de uma vida passada. O que vocês acham? Eu não falei nada, eu não me julgo capaz de dar conselho espiritual qualquer para qualquer pessoa. Paola me disse ainda que desde a morte de sua avó é comum ver espíritos agarrados às pessoas que estão em volta dela, amigos e, Deus me livre, até professores. Alguns estão somente do lado, mas outros ficam agarrados como se estivessem presos, ou com algemas, ou segurando nos pés, sendo arrastados. Uns nem se parecem com pessoas, mas sim com bichos, ursos, cobras e coiotes. Muitas pessoas também são acompanhadas por figuras bonitas que transmitem paz, mas que essas figuras que se parecem com animais são um tipo baixo, sujo e maligno, e muito mais comuns. Hoje, Paola tem medo de ter que voltar para a clínica ou de ser taxada como louca ou perturbada. Fora que ela foi diagnosticada, como eu disse, com síndrome de borderline, mas diz que a culpa não é dela. A culpa é dos espíritos que a perseguem. Ela diz que tentou encontrar na árvore genealógica da família quem era Angélica ou se havia alguma pessoa com necessidades especiais, mas não encontrou. Então, ela se pergunta se o problema é dela, se na família biológica dela há explicações para isso ou se tudo não passa de alguma maldição. Além disso, a casa não tem nenhuma história específica. Ela diz que seus pais foram os primeiros moradores, então não teria como ser uma herança maldita. A cidade em que eu moro também é uma cidade jovem, então não se explica ser algum cemitério no terreno, ou maldição, sei lá. O que eu me pergunto é, será que ela foi essa tal de Angélica em uma vida passada? Será que ela fez algo muito ruim com esse cadeirante e com a Lana? Bom, eu sei que esse relato está grande, mas Paola queria muito que eu o escrevesse. Ela não se acha capaz de ordenar as ideias no papel, porque os remédios também dificultam essa ação. Na cabeça dela, essa é uma forma de deixar a sua história de desespero registrada, já que ela sente que está perdendo a sua sanidade aos poucos. Eu não queria alimentar isso, mas ela me pediu muito. Paola ainda está vivendo esse dilema, então, se houver alguma novidade, eu vou avisando. Ela quer saber se mais alguém passou por isso. Fim. Bom, essa foi a história da Paola. Como eu disse, eu escrevi com base em relatos reais que ela me disse. Se você gostou, por favor, deixe um joinha. Eu vou tentar regravar as histórias que não ficaram com um áudio muito bom. Deixe seu like e é isso. Ajude aí esse canal a sair do flop porque tá difícil. Obrigada e tchau, tchau.
Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história de minha autoria. Ela é baseada em fatos reais. E eu já peço que, se vocês quiserem que eu continue com o meu trabalho, deixem um like, façam um comentário, porque isso ajuda muito e faz com que o meu canal seja indicado para mais pessoas. Bom, vamos lá? A história se chama A Garota Acorrentada. Vocês têm contato com os padrinhos e madrinhas de vocês? Para quem acredita, os padrinhos são simplesmente as pessoas a quem os pais confiariam os filhos em caso de falta. É curioso pensar que muitos de nós não temos mais contato com as pessoas que um dia foram tão importantes. Esse é o meu caso. Meus pais moravam distantes dos parentes maternos e paternos, o que fez com que escolhessem a sua própria família. Uma dessas escolhas foi a família de Vilma, um nome fictício. Minha madrinha, uma senhora mais velha que era adorável e se parecia com uma vovó atenciosa desses filmes clichê. Eu e minha irmã mais nova a chamávamos de tia Vilma. Minha mãe era muito cuidadosa com as filhas, mas confiava cegamente em tia Vilma. Tanto que uma vez, quando precisou viajar com meu pai para resolver uns problemas, nos deixou na casa dessa madrinha. Eram férias escolares e a gente adorou a ideia, apesar de nunca termos ficado muito tempo longe deles. Nessa época, eu tinha uns 9 anos e a minha irmã uns 8. A casa de tia Vilma era muito grande, com um jardim enorme e um monte de lugares para serem explorados. Ela tinha 3 gatos mansinhos, uma horta com várias verduras e um pé de manga com um balanço simplesmente perfeito. A gente adorava passar os dias ali. As possibilidades de brincadeiras eram inúmeras, mas havia lá também um quarto lotado de brinquedos que haviam sido de sua filha mais velha. Eu vou chamá-la de Laura. Nesse lugar, infelizmente, não éramos autorizadas a entrar e só tínhamos visto uma vez, de relance, durante uma visita que fizemos com a mamãe. Laura havia falecido aos 11 anos de febre amarela, uma tragédia. Tia Vilma, no entanto, nunca deixou mudar em nada no quarto da filha. Todos os anos comprava brinquedos e outros presentes e ia acumulando-os pelo quarto. Minha filha vai ser sempre uma criança, ela dizia, e essa fixação pela filha morta a impediu de dar atenção ao outro filho, que cresceu se sentindo odiado. Se Laura fosse viva, naquela época, já estaria perto dos 30 anos. Mas vamos continuar com a história. Fomos para lá com a promessa de ficar 7 dias. Nunca havíamos passado tanto tempo longe de mamãe, mas estávamos eufóricas pela novidade. Minha madrinha não tinha netos, então adorava ter a gente por perto. Pareceu bastante cômodo para todos, então nos despedimos dos nossos pais e entramos na casa dela já à noitinha. Jantamos, tomamos banho e fomos dormir no quarto do filho dela, já que ele não morava mais ali. O quarto de Laura ficava ao lado. Depois de um par ou ímpar frustrado, eu acabei dormindo no colchão no chão e minha irmã na cama. Devo salientar que ela, desde pequena, sempre foi médium e que ainda não havia estudado para controlar seus dons, informação que é importante para o que vem a seguir. De noite, não sei bem a hora, mas já bem tarde, acordei sentindo os pés da minha irmã tocarem levemente as minhas costas. O meu sono sempre foi extremamente leve, então pensei que ela havia acordado para ir ao banheiro. Me movi um pouco para o lado para que ela pudesse passar, mas aí eu vi que ela estava chorando. Eu me levantei, acendi a luz e perguntei: "O que foi, Júlia?" Também um nome fictício. "Você tá com saudade da mamãe?" Ela, ainda com os olhos fechados, se virou para o meu lado e falou, baixinho:
Eu quero ir embora daqui. Eu sempre fui muito unida com Júlia. Ela era a minha melhor amiga. Como eu cresci acostumada com aquelas situações que eu julgava serem sonambulismo da parte dela, desliguei a luz, deitei do lado dela na cama e disse que cuidaria dela, que era para ela dormir para a gente brincar no outro dia. Quase que por mágica, ela obedeceu e dormiu. No outro dia, como sempre, ela não se lembrava de nada e ainda reclamou por estar apertando ela na cama. Eu mereci, né? Bom, brincamos loucamente pela casa, mas a curiosidade em entrar no quarto de Laura se tornou uma obsessão pra gente. Respeitávamos demais a tia Vilma para poder pedir isso pra ela, fora que se mamãe descobrisse era capaz de fazer a chinela cantar. Recomendou milhares de vezes que a gente nem tocasse no assunto, mas criança é bicho inquieto. Isso só deixou a gente ainda mais surtada e curiosa. O dia foi passando e acabamos nos esquecendo. À noite, novamente, Júlia tomou banho e foi para o quarto. A deixei sozinha ali e fui eu mesma banhar, porque já estava ficando frio e dificilmente tomaria banho depois. Não mais que 15 minutos depois, quando eu voltei, tomei um susto. A minha irmã estava no canto do quarto, com a cara virada para a parede, chorando alto, de soluçar mesmo. Fui chegando perto dela, mas quando encostei em seu ombro, ela gritou pausadamente: "Eu quero ir embora." O escândalo foi tamanho que tia Vilma subiu. Quando entrou no quarto, minha irmã, completamente transtornada, gritou mais ainda: "Me deixe ir embora, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu não aguento mais." E basicamente uma repetição disso. A voz dela estava diferente, muito mais aguda, e ela estava perdendo o ar facilmente enquanto falava. Eu confesso que fiquei envergonhada com aquela cena, mas a minha madrinha não abriu a boca. Apenas foi se aproximando dela com carinho e a abraçou apertado. Começou a chorar e eu continuava sem entender nada. Na hora, minha irmã voltou a si e novamente não se lembrou do que aconteceu. Tia Vilma continuou segurando-a tão apertado que ela teve que pedir para se soltar. Sem falar uma palavra, a tia saiu do quarto e a minha irmã ficou com a cara abobada, sem saber o que tinha acontecido. Alguma coisa me dizia que aquilo não estava normal, mas como já estava de noite, eu não quis mexer com as estranhezas de Júlia. Falei para irmos dormir, que era melhor que poderíamos fazer. Dormimos. Ela, bem mais rápido do que eu. No outro dia, tia Vilma foi à feira e nos deixou em casa, com 1000 recomendações. Ela provavelmente não demoraria e nós ficaríamos com a moça que tinha ido passar a roupa. Só que a moça terminou muito rápido e precisou ir embora, nos deixando sozinhas. Nessa hora, resolvemos que aquela era a única oportunidade de mexermos no quarto de Laura. Infelizmente, levamos a ideia adiante. A chave do quarto ficava pendurada num prego ao lado da porta. Não foi difícil retirá-la dali. Como ficava no andar de cima, combinamos que uma ficaria vigiando pela janela, enquanto a outra explorava e depois nós trocaríamos de lugar. Pegamos a chave e um arrepio percorreu a minha espinha, mas nós entramos. O quarto era bem iluminado por uma janela enorme, pela qual entrava uma grande quantidade de luz, mas o que chamou a nossa atenção mesmo foram os brinquedos. Devia haver ali mais de uma centena de ursinhos de pelúcia dos mais variados tipos, e para 2 crianças vindas de uma família que passava dificuldades, aquilo parecia um paraíso. O lugar, em si, tinha um leve cheiro de mofo, mas isso não nos incomodou. Continuamos a exploração. A cama estava intacta, com uma colcha rosa e travesseiros repletos de brinquedos. Para a gente, aquilo parecia um quarto de princesa.
A princípio não tocamos em nada, até que cheguei em uma cômoda com uma gaveta. Em cima havia um prato com várias balas, bombons e pirulitos, todos intactos. Achei curioso, mas algo me impeliu a abrir a gaveta. Abria e tomei um susto enorme, não exatamente pelo seu conteúdo, mas porque não esperava aquilo ali. Havia uma foto enorme de Laura dentro do caixão. Mesmo sem termos convivido com ela, sabíamos bem quem era a menina devido às várias fotografias espalhadas pela casa. Ao lado dessa foto, uma mecha enorme de cabelos lisos e pretos que julguei serem da menina morta e uma rosa seca que devia ser do seu caixão. Quando me virei para chamar a minha irmã, dei de cara com ela bem atrás de mim, calada, me olhando fixamente. Quase desencarno de susto, mas ela apenas disse: "Se ela descobrir que você mexeu nisso aí, vai virar uma fera, menina." Não dava mais para negar que ela não era minha irmã. De repente, ouvimos o portão se abrindo e eu puxei Júlia pelo braço. Ela estava catatônica. Saímos, tranquei o quarto e corri para a sala ligando a TV. Ela ainda continuou sem falar nada, isso até a madrinha entrar. Quando tia Vilma entrou, cheia de sacolas, Júlia pareceu se assustar e voltou ao normal. Tia Vilma nos deu doces e frutas, contou histórias e achou ruim a moça não ter podido esperar mais um pouquinho para que ela chegasse da feira. Júlia passou o resto do dia calada, mas depois me contou o que aconteceu quando entrou no quarto. Assim que cruzou a porta, viu uma menina encolhida no cantinho do local, de costas para a gente. Quando nos viu, a aparição da menina levantou e foi para o lado de minha irmã e aí ela não se lembrou de mais nada. Creio que deva ter sido no momento em que tudo aconteceu. As visagens a assustavam, mas ela disse que a menina não parecia ser má e que, portanto, não teve medo. Aquela menina era Laura e ela só voltou a si quando já estávamos na frente da TV. Bem, e quem disse que eu consegui dormir naquela noite? Fiquei rolando no colchão até que ouvi passos no corredor. Ao lado da porta, no quarto de Laura, ouvi um choro baixinho de tia Vilma. Ela destrancou a porta e entrou. Pensei que ela estava passando mal ou algo do tipo, então me arrisquei a sair e tentar ouvir algo. Sim, mais do que medrosa, eu era curiosa, e quem já foi criança sabe que a gente toma as piores decisões. Com o ouvido colado na porta do quarto, ouvi a tia dizer: "Filha, perdoa a mamãe, mas eu não estou pronta para te deixar ir." Nessa hora, minha irmã deu um grito no quarto, um grito agudo que quase me matou de susto. Tia Vilma saiu tão apressada do quarto de Laura que nem me viu correndo para me esconder no banheiro. Acabei ficando lá por um bom tempo. Quando finalmente resolvi voltar ao quarto onde dormíamos, vi uma das cenas mais bizarras de minha infância. Tia Vilma estava ajoelhada, agarrada aos pés da minha irmã. Júlia estava transtornada e gritava: "Me deixa ir embora! Me deixa ir embora! Me deixa ir embora!" Enquanto se debatia. Quando ela me viu, gritou e acabou desmaiando. Eu quase tive um infarto ao ver a minha irmã daquele jeito, mas, infelizmente, não foi a primeira vez que vi algo assim acontecer com ela. Tia Vilma pegou-a no colo e colocou-a na cama. Apenas me olhou de cima a baixo, secou as lágrimas com uma das mãos e correu para o primeiro andar. Ouvi que ela estava ao telefone. Enquanto isso, Júlia se debatia na cama. Ela parecia estar acorrentada, algemada, por mais que não estivesse, e revirava os olhos. Eu estava com muito medo dela estar morrendo, sei lá. Era muito criança e não entendia nada daquilo. Queria desesperadamente a minha mãe. Enquanto ela estava naquela agonia, ouvi uma movimentação na sala depois de cerca de 20 minutos. Em poucos segundos entrou no quarto uma senhora com a roupa toda branca e vários colares no pescoço, que depois eu descobri que, na verdade, se chamam guias. Assim que ela pisou no quarto, deu um suspiro profundo. Se recurvou como uma pessoa bem velhinha. Tia Vilma deu uma cadeira para ela se sentar
e ela parecia muito nervosa, falando com a voz de uma pessoa muito simples. Se virou para minha irmã, que parecia ainda mais agitada, e falou: "Filha, você está livre para ir. Ninguém mais te amarra nessa terra. Deixa a irmãzinha, que não tem nada com isso." Ela deu um estalo com o dedo e minha irmã acordou. A senhora de roupa branca então se voltou para minha madrinha e disse: "Ela foi. Eu quebrei as correntes. Agora a gente precisa acertar umas coisas." Na porta, tia Vilma começou a chorar desesperadamente e eu estava em pânico. Júlia olhava para aquilo muito confusa, mas estava tão cansada que praticamente desmaiou de sono na mesma hora. Eu fiquei sentada no chão, do lado dela na cama, com as costas na parede. Parecia que estava num filme, eu não sei explicar para vocês. A senhora de roupa branca então se levantou, mas agora parecia até mais alta. Bateu no peito, fez uma saudação para a cadeira vazia e seguiu para o quarto de Laura. Tia Vilma foi atrás. Eu, paralisada, ouvi a entidade dar ordens à madrinha com voz de homem, eu juro. Ele falava: "Minha filha não sabe que não se pode guardar coisa de morto? Junta o que foi do corpo dela e enterra no cemitério. Vivo não pode se agarrar em morto. Sua casa está cheia de corrente, minha filha." Daí em diante, eu não me lembro de mais nada. Não sei nem como fui dormir. Quando amanheceu, eu estava no colchão e Júlia já estava levantada. Estava no balanço. Me levantei e minha cabeça estava meio leve, eu não sei explicar. Tia Vilma me viu sair e não falou nada comigo. Respeitei o seu silêncio e desci. À tarde, já não havia mais nada dentro do quarto de Laura. Não sei dizer a vocês qual a religião daquela senhora ou como tudo aconteceu, e confesso que havia me esquecido desse episódio, me lembrando quase 20 anos depois, com um gatilho que eu prefiro não mencionar. Aquelas palavras me ecoam ainda na cabeça. Não se pode guardar coisa de morto. E pesquisando, descobri que tem muita gente viva que obsedia pessoas mortas. A gente pensa que é só o contrário, mas não é. Tia Vilma não conseguia deixar a filha partir porque não aceitava sua morte. Isso fez com que a menina vivesse por anos trancada na casa, amedrontada, literalmente acorrentada pelas mãos e pelos pés naquele quarto. Olho para trás e sinto pena de Laura. Conversei com a minha irmã e, obviamente, ela ainda não se lembra de nada. Os dias restantes percorreram sem quaisquer problemas. Foi como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Minha mãe voltou e tia Vilma só nos fez elogios. Olhando para mim, percebi que ela queria que eu deixasse aquela história em segredo, e foi exatamente o que eu fiz. Minha mãe não sabe de nada disso até hoje. Cerca de 10 anos depois desse acontecido, minha madrinha morreu, e gosto de pensar que ela agora está com Laura. Aquilo me deu uma lição para o resto da vida. Não prenda os mortos, ou eles também se prenderão a você. Bom, fim. Essa é a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais histórias baseadas em fatos reais, coisas que aconteceram mesmo com a minha família, como essa. E, novamente, eu peço que vocês deem um like, façam um comentário, me ajudem a sair do flop e indiquem o canal para pessoas que gostam de histórias como essa também. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar uma história bem pequenininha e ela é uma história real. Ela aconteceu comigo e eu não teria por que mentir aqui, é algo que realmente é um pouco intrigante e eu espero que vocês acreditem.
E essa é especial para quem tem medo de criança assombrada, digamos assim. Bom, vamos lá? O menino Tinho. Não sei se já disse por aqui, mas eu sou professora. Dou aula desde os 18 anos de idade e já trabalhei em todos os segmentos, da educação infantil à educação de jovens e adultos, o EJA, desde o ensino público até hoje que estou no ensino privado. O caso que vou contar aconteceu em uma escola particular há mais ou menos uns 10 anos atrás e ainda me arrepio um pouco em lembrar. Eu trabalhava em uma escola privada e, na ocasião, estava ajudando a cuidar da turma do 2º ano da educação infantil. Nessa classe, para quem não conhece, as crianças têm por volta de 7 anos de idade e já estão acostumadas com rotina e com obrigações consigo e com os coleguinhas. Eu não dava aulas nessa turma na época, mas era época de festa junina e eu ajudava na decoração com bandeirinhas, enfim. A professora dessa turma precisou sair urgentemente e acabaram me colocando lá por alguns minutos. Entrei e apenas fiquei observando enquanto eles faziam uma lição de colorir, que também tinha o tema de festa junina. De repente, depois de alguns minutos, um garotinho lá no fundo me chamou a atenção. Ele conversava sozinho e estava num papo tão animado que nem me viu aproximar dele. Os outros colegas, pelo que percebi, deviam estar acostumados com aquela atitude porque nem deram bola para o menino. Quando o menininho me viu, ali, próximo dele, tomou um susto tão grande que pareceu ter sido pego em uma traquinagem. Então, reclinou a cabeça para baixo. Fiquei com pena do garotinho. Me abaixei perto da cadeira dele e falei: "Oi, moço, você está bem? Precisa de alguma coisa?" Ele levantou a cabeça lentamente e não me olhou nos olhos. O foco de visão dele estava em algo atrás de mim. Ele então balançou a cabeça como se concordasse com alguém afirmativamente. E então se voltou para mim e me disse, agora sim olhando nos olhos: "A moça de cabelo preto pediu para te falar que está com saudade de você." Eu devo ter feito uma cara muito estranha, porque ele deu um sorrisinho e voltou a pintar. Depois de um tempo em que fiquei completamente boquiaberta, finalmente perguntei a ele: "Que moça?" Ele riu de novo e disse: "Essa moça que entrou com você, a Alessandra." Obviamente, olhei para trás na hora e não vi nada. Foi mais instintivo, eu nem queria ter olhado. Eu não me liguei na hora, mas, de fato, conheci uma Alessandra quando fazia o ensino médio. Já tinha muitos anos que eu não a via, mas eu não sei dizer a vocês se ela já havia morrido, enfim. Ainda hoje eu não sei, pois nunca mais tive contato com ela. Nós perdemos o contato e nem nas redes sociais eu consegui encontrá-la. Naquela hora eu fiquei bastante pensativa. Quando me voltei de novo para o garotinho, ele ria sozinho, com a mãozinha na boca, tapando o sorriso. De repente, ele me falou baixinho, cochichando: "Tia, a senhora deve ser muito legal porque tem um monte de gente andando com você." E voltou a pintar como se nada tivesse acontecido. Subiu um frio imediatamente na minha espinha e eu resolvi deixar aquele rapazinho pintando. Depois de uns 5 minutinhos, uma menininha que sentava na frente e que aparentemente observou tudo, veio me falar, baixinho no ouvido: "Tia, não liga,
O Tinho é assim mesmo, não gosta de brincar com ninguém e só fica falando sozinho. Depois, eu soube pela professora que o menino tinha alguns transtornos, mas eu prefiro não dizer quais são para não criar um estigma na doença dele. No fim da aula, o Tinho me entregou uma folhinha com um desenho. Nele, ele havia me desenhado com uma coroa na cabeça e um rosto triste, chorando. Atrás de mim havia 4 figuras, 3 homens e uma mulher. Um dos homens era representado apenas por rabiscos pretos e estava com os braços em torno de mim, como se estivesse me abraçando por trás e falando algo no meu ouvido. Os outros 2 homens estavam sentados no chão, olhando para cima, e a mulher segurava minha mão. Sem uma palavra, Tinho sentou na sua cadeira e voltou a pintar a tarefa junina. Não preciso dizer que fiquei abismado o resto do dia e, inclusive, até evitei olhar para o garoto. Bom, depois de uns anos eu acabei me mudando de casa algumas vezes e nessa mudança eu acredito que acabei perdendo o desenho, mas não porque eu tenha jogado fora. Eu acredito que ele está guardado em algum lugar. Assim que encontrá-lo, eu atualizo o post e coloco um link para que vocês vejam. Não vou dizer que é um desenho incrível e muito detalhado, mas pelo menos para aquela ocasião em que o garotinho realmente nunca havia me visto, eu achei um tanto intrigante, vamos dizer assim. Fim. Bom, essa foi a minha história. Eu não sei se vocês sabem, mas dizem que as crianças elas têm muito mais facilidade para enxergar algumas coisas, principalmente coisas sobrenaturais. Se vocês conhecem alguma história com criança e queiram compartilhar comigo, escreva nos comentários porque eu adoro esse tipo de história e vou gostar muito de ler. Bom, é isso. Eu peço que você deixe um like, faça um comentário. Se conhece alguém que gosta desse tipo de história, recomende o meu canal. É uma forma fácil de valorizar o meu trabalho. E desse jeito você me ajuda então a sair desse flop eterno onde eu estou agora. Bom, é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas experiências reais do canibal de Garanhuns, o Jorge Beltrão Negromonte. E para quem não sabe, antes de ser pego pelos seus crimes, ele escreveu um livro bem macabro, com desenhos que ele mesmo fez, ele também desenhava, e com histórias reais que ele viveu, com aparições e fantasmas. Para quem não conhece a história dele, eu vou explicar brevemente, começando pela cidade de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade pernambucana com pouco mais de 130 mil habitantes, conhecida pela sua produção de castanhas, banana e café. Não se trata de uma cidadezinha pequena, como muita gente pensa, pois concentra em torno de si diversos pequenos municípios, o que a mantém como um polo no local. Porém, o que tornou essa cidade mais conhecida a nível nacional nos últimos anos foi o caso criminal intitulado Os Canibais de Garanhuns. De acordo com o Ministério Público, Jorge Negromonte e suas 2 esposas, Isabel e Bruna Cristina, só um detalhe, eles moravam todos juntos, tá? Em harmonia. Então eles mataram, esquartejaram e consumiram a carne de 2 mulheres. Com o restante que sobrou do corpo das vítimas, eles fizeram empadas que a Isabel vendia na rua para ajudar com as despesas da casa.
Os 3 foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e impossibilitando a defesa da vítima, além dos crimes de ocultação e vilipêndio de cadáver e de furto qualificado. Jorge Beltrão e Bruna Cristina, que era a mais jovem delas, respondem ainda por estelionato, sendo que Bruna ainda é acusada de falsa identidade por usar os documentos de uma das vítimas. Eles ainda roubaram a filha de uma dessas mulheres e criaram como se fosse deles. A criança provavelmente viu a mãe ser morta. Se vocês quiserem saber mais sobre esse crime, eu vou deixar o link com o vídeo da Joyce, do canal Ler Até Amanhecer, que fez um trabalho incrível sobre o caso. A minha intenção aqui não é falar sobre os crimes, mas sim mostrar um lado sombrio e obscuro do Jorge Negromonte, que era o líder dessa mini quadrilha que eles criaram. A justiça declarou que ele não teria problemas mentais e que estava são no momento das mortes, mas não se pode negar que ele possuía um histórico longo de idas e vindas de hospícios e outras instituições mentais. Jorge já havia feito tratamento para conter os sintomas de sua esquizofrenia e tomava remédios controlados, o que não o impediu de ter uma vida normal, passar no vestibular 2 vezes. Ele passou para Educação Física e Administração de Empresas e também se tornou professor de Educação Física de Artes Marciais em algumas academias locais. De maneira geral, ele era um homem muito forte. Se vocês forem olhar as fotos antigas dele, realmente ele é um homem atlético. Ele cuidava muito do próprio corpo, então não teria problema em subjugar as vítimas, né? A Bruna, que é a segunda esposa, inclusive havia sido uma das alunas do Jorge Negromonte. Porém, o que pouca gente sabe é que o Jorge Negromonte gravou um filme e ele escreveu esse pequeno livro. Inclusive, esse livro é registrado em cartório e não é muito difícil achar na internet, tá? Eu não recomendo que vocês procurem, porque realmente ele é um pouco pesado, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Nesse livro, ele conta algumas das suas experiências com o sobrenatural e as coisas que ele via durante os surtos dele. Obviamente, né, não podemos negar que essas visões podem ser efeito ali da esquizofrenia dele. Não estou falando que são fantasmas, né? Mas também não deixam de ser relatos aí assustadores. E eu, particularmente, a primeira vez que eu li o livro do Jorge Negromonte, eu fiquei bem assombrada. Bom, então eu vou começar com os relatos do livro. Não são todos, tá? Eu separei alguns. Outros são bem pesados, não caberia e nem seria adequado de se colocar num canal do YouTube. Mas eu vou começar minha narração com algumas das histórias sobrenaturais do Jorge Negromonte. Vamos lá? Desde pequeno, Jorge tinha visões de espíritos que cercavam a sua casa e não só os via, como os ouvia, conversava com eles e sentia seus cheiros. Aqui, nesse vídeo, vou narrar para vocês algumas das histórias do livro de Negromonte, aquelas que me deixaram mais impactada. Se você procurar na internet, consegue achar esse livro facilmente para ler, mas eu não recomendo, pois algumas partes são muito impactantes. Eu não acrescentei nada às histórias, apenas fiz a correção da língua portuguesa e juntei episódios que se relacionavam. Foi nesse livro que achei uma declaração dele que me fez arrepiar. Foi a seguinte frase: tanto eu como Bel ficamos conhecidos na cidade, pois as nossas empadas eram deliciosas. Eu fazia os molhos para os recheios e Bel a massa. Bom, vamos lá então. História 1. Essa história fala de 2 crianças que acompanharam Jorge por longos anos de sua infância até a vida adulta. Ela se chama Amigos de Infância. Um menino negro
e outro branco eram os meus amigos. Eu nunca fiquei só na minha infância, pois eles estavam comigo. Brincando no quintal de casa, eu nem percebia a hora passar. Era eu por eles e eles por mim. Quando chegou a idade de ir para a escola, estranhei os primeiros dias de aula. Longe de minha família e de meus pequenos companheiros, eu ficava contando as horas, pois queria voltar para o meu lar. Finalmente, ao chegar em casa, em frente ao portão, meus amigos já estavam me esperando para mais um momento de diversão. O quintal se transformava em um mundo de fantasias e sempre precisávamos passar correndo pelos monstros negros e fantasmas que passavam por nós rápidos feito flechas. Eles sempre vinham acompanhados de exóticos sons. Quando os monstros não apareciam, ainda se podia ouvir os seus gritos terríveis, mas não era só isso. Às vezes, quando eu me recolhia para o meu quarto e tentava avistar os meus amigos pela janela, presenciava umas mulheres sinistras, magras, recurvadas, caminhando no quintal. Pareciam seguir o ritmo de uma música triste em uma dança macabra. Ao chegar à adolescência, minha voz engrossou e outras mudanças aconteceram ao meu corpo. Porém, meus amigos continuaram os mesmos, sem nenhuma transformação. Me afastei aos poucos deles, já não brincava tanto como antes e eles ficam tentando me divertir. Um dia, meus amigos ficaram em pé por horas, parados, me esperando para brincar. Ao ver aquilo, fiquei agitado e pedi para o meu pai ir reclamar. Chegando lá, ele não viu ninguém além de mim. No quintal, só as plantas e o vazio. Foi nesse momento que descobri que esses amigos nunca existiram para os outros e também não existiam nem os monstros e nem os fantasmas. História 2. Nessa história, Jorge Negromonte fala sobre uma estranha aparição que o acompanhou um dia na estrada. Sinceramente, é o relato que mais me dá medo dentre todos do livro. Bem, vamos lá. A mulher pairando. Eu estava voltando da casa de Bel, uma namorada. Como o bairro onde ela morava era distante do meu, eu ia e voltava para lá de bicicleta. Uma noite, em uma dessas visitas, eu saí de lá mais tarde do que de costume. No caminho de volta, as ruas estavam desertas. De repente, para o meu terror, percebi que não estava só, pois havia uma mulher me acompanhando. Ela era linda, porém exótica. O que me deixou assustado foi como ela estava me seguindo. Ela parecia completamente imóvel e pairando acima da minha cabeça. Quando cheguei na calçada que fica em frente da minha residência, ela simplesmente desapareceu. Já dentro de casa, eu não parei de pensar nela e ainda tentei vê-la pela janela, se a encontrava por lá, e nada mais vi. Assim, tomei banho, fiz um lanche e me deitei um pouco na cama para descansar. Quando por fim me levantei para escovar os dentes, vi os seus lindos e pequenos pés refletidos no vidro, pelo lado de fora. Ao me aproximar, não consegui ver mais nada, mas sentia seu perfume. Passei a noite inteira sem dormir e o aroma suave de seu corpo só desapareceu do meu quarto quando surgiram os primeiros raios de sol. História 3. Aqui, ele conta que fez uma aposta com um grupo de amigos. Eles duvidaram que Jorge conseguiria passar a noite num cemitério. Bom, ele passou, mas também viu coisas que não são desse mundo. No cemitério. Para ganhar uma aposta que fizemos com um grupo de amigos, eu e um colega precisamos passar a noite em um cemitério. Ao chegarmos lá,
Subimos em uma árvore e ficamos conversando coisas triviais. Quando olhei para baixo, perto das covas, vi várias pessoas, cada uma com uma vela na mão e olhando para as lápides. Enquanto estava distraído com aquela visão, percebi que se aproximava da árvore uma mulher anormalmente alta, muito magra e assustadora. Ela havia me visto e estava tentando me segurar, estendendo as duas mãos para alcançar o galho da árvore. Sinto que ela também fazia parte daqueles espíritos, mas com uma diferença. A sua altura grotesca era o suficiente para me encostar e me puxar, principalmente porque o vento estava muito forte e fazia com que o galho em que eu estava balançasse para cima e para baixo. E eu, então, ficava assustadoramente perto dela. Com um riso sarcástico, ela passou a noite inteira tentando me pegar, até que, em um momento, felizmente sumiu, assim como as outras pessoas que estavam caminhando entre as lápides. Quando finalmente amanheceu, eu e meu colega ganhamos a aposta. Porém, o que me deixou com mais medo foi que ele não tinha visto nada do que eu vi. História 4. Aqui, ele relata mais uma das estranhas aparições de seu quintal. Um homem sem cabeça que ficava em cima de uma casa da árvore. Vamos lá? O homem sem cabeça e meus olhos de águia. No quintal de minha casa havia um monte onde era bastante arborizado. Ali havia uma árvore grande o suficiente onde foi construída uma pequena casa. Sim, era uma pequena casa na árvore. Meus irmãos sempre brincavam por lá todas as manhãs. Porém, como eu preferia brincar sozinho, sempre que tinha uma oportunidade, ia até esse local e fazia de lá o meu mundo, um mundo perfeito. Só uma informação: o Jorge tinha 3 irmãos, todos homens. Eu não vou colocar os nomes aqui porque eles não merecem ser expostos. Continuando a história. Quando eu não estava dentro da casinha na árvore, ficava por ali me exercitando e foi numa dessas vezes que, ao olhar para cima, vi que havia um homem sem cabeça na casinha. Ele estava em pé, mas depois foi perdendo o equilíbrio e caiu em cima de mim, só que eu não senti seu peso. Quando me atingiu, ele se transformou em fumaça. Nessa hora, os galos começaram a cantar, mas na minha imaginação, aquele som se parecia com risos sarcásticos que zombavam de mim. Fiquei perplexo, pois, mesmo não sendo zoantropo, abri os braços e consegui planar bem alto, em um voo perfeito, olhando tudo o que havia no meu quintal. Nessa época, eu já usava óculos, mas a minha visão nesse dia era de uma águia. Mais um adendo, pessoal. A zoantropia é uma condição em que a pessoa acredita ter se transformado em algum animal. Provavelmente mais um dos sintomas do Jorge Negromonte. Mas vamos continuar. História 5. Aqui, ele conta uma visão assustadora que teve, mas dessa vez com um felino. Simplesmente arrepiante. Vamos lá? O gato. Os gatos são felinos domésticos, porém, sempre foram como seus primos selvagens, espertos e autônomos. Por esse motivo, eu sempre os apreciei. Um dia, ao sair mais cedo da universidade, chego em casa e vou direto para a varanda. Estava chovendo muito. Sentei-me numa cadeira de balanço e fiquei olhando a chuva cair. Os trovões e relâmpagos eram constantes. A chuva parecia até que não queria cessar. Foi nessa hora que, entre um clarão e outro, eu presenciei um gato se aproximando de mim. Com dó do bichano, tentei ajudá-lo a sair daquela tempestade. Porém, quando o peguei no colo, notei que ele emitia um som diferente de um miado.
Ele então olhou para mim e percebi que seu rosto era de um ser humano. Assustado, eu atirei longe e ele desapareceu antes mesmo de chegar ao chão. Depois do susto, passei a noite acordado vendo soldadinhos de água brincando nos pingos de chuva que caíam. História 5. Aqui, acredito que ele descreve como eliminou uma de suas vítimas, mas não sei bem qual delas é. Misturei 2 de suas histórias, pois há várias partes soltas, meio sem sentido ao longo do livro. Vamos ouvir? Visitas do Mal / o plano macabro de destruir a adolescente maldita. Deixei de frequentar clínicas psiquiátricas e de tomar os meus medicamentos. Foram dias felizes. Porém, começamos a receber visitas de uma adolescente muito bonita, porém estranha. Ela chegava misteriosamente, brincava no quintal, se jogava na rede quando eu estava tomando meu cafezinho e sempre fumava muito. Os dias foram passando. Eu, Bel e principalmente Jéssica já não aguentavam mais as visitas dessa adolescente. Vultos a acompanhavam, gargalhadas sinistras eram emitidas por ela. Ela era o próprio mal. Como chefe da família, eu tinha o dever de destruí-la. Um dia, aproveitando que a adolescente do mal não estava, combinei com Bel e Jéssica um modo de destruí-la e chegamos a uma conclusão: matá-la, dividi-la e enterrá-la, só que cada parte dela em um lugar diferente. Era uma noite de chuva forte, com relâmpagos e trovoadas. A criatura do mal estava em um quarto da casa. Olho para Bel e Jéssica com o olhar de que aquela noite seria o momento certo para destruir o mal. História 6. Aqui, Jorge Negromonte afirma categoricamente que sua casa é assombrada por vultos e vozes. Casa Assombrada, a última história da coletânea que eu fiz. Nossa casa é assombrada, pois mesmo com a destruição da adolescente do mal, os vultos continuaram, as gargalhadas não pararam e as árvores dançam nas noites de vento forte. No início, eu pensei que fosse mais uma crise de esquizofrenia, mas tudo era real. Pouco tempo depois, o livro se encerra. E, para terminar a narração das histórias, eu vou deixar aqui uma espécie de poema escrito pelo Jorge Beltrão Negromonte. Ele se chama O que Sou. Sou o que não está escrito, que não se conta por aí, a vida por um fio, o que ainda está para se decidir. Sou um canto qualquer do infinito, um algo ainda por vir, a vida vivida no grito, o início que já se encontra no fim. Sou o que sou, nada sou, passo por passo ainda vou, canto sem voz para o vazio, mas ainda assim sou cantor. Sou aquilo ou isso, chorando ou rindo, ainda vou, estrada sem caminho, um espinho em cada flor. Sou todos, sou ninguém, quem tem tudo, nada tem. Se a vida não é vida, existir não convém. Sou livre, sem liberdade, um voar triste sem direção, uma vida sem dádiva, um pecado sem perdão. Sou o que ainda não sou, um assunto sem valor, uma vida não vivida, frio sem cobertor. Sou além do tudo, o nada, o início de uma estrada, meta encarada, uma vida marcada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é uma creepypasta, eu não escrevi, são as histórias reais do assassino então conhecido como o Canibal de Garanhuns. Novamente eu vou pedir, se vocês gostaram, deixem um like, façam um comentário e me ajudem a sair do flop. Obrigada e tchau, tchau.
Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Os Diários Esquecidos. A história que eu vou contar hoje é real. Aconteceu com um colega com o qual trabalhei em uma escola por uns 4 anos. Há na internet, inclusive, reportagens sobre essa casa. Eu prefiro não colocar aqui para não expor os atuais donos. Mas vamos ao relato. A cidade onde eu moro atualmente é peculiar, já que a maioria das pessoas que moram aqui não são realmente daqui. Cidade nova, sabe como é. Eu mesmo sou de outro estado, assim como o professor José, por chamá-lo assim, que foi quem me contou esse relato. Detalhe, essa história foi sendo contada por ele ao longo de vários dias, mais ou menos de outubro a dezembro de 2017. José dá aulas de física e é um simpático nordestino de uns 50 anos de idade. Sempre batíamos papo na sala dos professores sobre os mais diversos assuntos, até que ele viu a capa de um dos livros que eu estava lendo. Era Pandora, da Anne Rice. Livro de terror, capa um pouco assustadora. Ele me disse então que não lia livros assombrosos e que sequer assistia filmes de terror, pois havia ficado traumatizado após um evento de sua vida. Uma casa assombrada na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo ele, por volta de 1999, quando estava recém-casado com a sua agora ex-esposa Alice, esse não é o nome dela verdadeiro, resolveram se mudar para Vila Velha e tentar a vida na cidade natal dos seus sogros. A cidade não era muito grande naquela época e tinha algumas ofertas de emprego para professores na área de exatas, assim como ele. Logo que se mudaram, tentaram morar com os pais de Alice, mas não deu muito certo. Quem é casado sabe como pode ser difícil morar com sogros. Assim, resolveram alugar uma casa só para os dois. Depois de muito procurar, encontraram um local perfeito. Um sobrado antigo que ficava na metade do caminho para o escritório de advocacia onde Alice trabalhava e a uns 3 quarteirões da escola onde José dava aulas. Parecia mentira, o local realmente era muito conveniente. A casa estava até bem conservada e se ele pudesse apontar um defeito, era só esse. Ela era muito grande para apenas 2 pessoas. Eu sei que isso parece um clichê de histórias de terror, mas depois souberam pelos vizinhos que quem conhecia a cidade não morava ali naquele local. Nos últimos 10 anos antes do meu amigo se mudar, só recém-chegados à cidade de Vila Velha moravam ali. Mas vamos à história. Logo que se mudaram, não conseguiram perceber nenhuma anormalidade. Viveram na mais completa paz por pelo menos 2 meses e logo tiveram que contratar uma empregada para ajudar Alice com o casarão. Vamos chamar a empregada de Luísa. Luísa era uma mulher de meia idade, gordinha e baixinha e com certa lentidão ao caminhar por causa de um problema no joelho. Esse detalhe é importante. Logo que começou a trabalhar com eles, a mulher vivia relatando a presença de vultos, arrepios, mas nada além disso. José me disse que nunca deu muita importância a assuntos sobrenaturais, pois tinha aquele estereótipo de gente incrédula, de exatas. E assim foram levando a sua vida, até que aconteceram os eventos a seguir. A partir de agora, vou contar o que aconteceu com Luísa, segundo palavras do próprio José. Uma tarde, enquanto passava roupas no andar de baixo, Luísa ouviu a campainha tocar. Foi até a porta e lá estava uma moça de uns 30 anos, cabelos cacheados, roupa verde, muito pálida. A moça trazia uma mala e perguntou se poderia mostrar os produtos de beleza que ela estava vendendo. Luísa disse que não tinha dinheiro, então a moça pediu, pelo menos, por um copo de água, pois já estava andando há muito tempo. A empregada convidou então a vendedora para entrar e deixou-a sentar-se no sofá, enquanto ia à cozinha buscar água. Quando Luísa voltou com o copo na mão, a moça havia simplesmente desaparecido, sem deixar rastros. Luísa ficou desesperada. Pensou que a moça de roupa verde era uma ladra e que havia enchido a mala com coisas de sua patroa e fugido. Começou a procurar rapidamente por todos os cantos da casa, até mesmo debaixo das camas, mas não encontrou nada.
Quando saiu pelo portão para tentar alcançar a vendedora, deparou-se com um fato macabro. O portão estava trancado e não havia a menor chance da vendedora ter pulado um muro de 2,5 metros de altura e com cacos de vidro, sem fazer um estardalhaço enorme. Luísa lembrou-se de que sempre trancava o portão, pois o local do sobrado era meio vazio durante o dia, portanto, propício para assaltos. Na mesma hora em que constatou que a moça de verde deveria ser uma visagem, Luísa começou a rezar e ficou se benzendo até a patroa chegar. Quando chegou em casa e ouviu a história, Alice não deu muita importância e disse que a moça deve ter saído pelo portão mesmo, enquanto Luísa estava distraída. Aproveitou a ocasião para adverti-la. Era melhor que a empregada tivesse mais cuidado com quem ela atendia ao portão, pois poderia ser alguém perigoso. Assim, ficou a recomendação: que abrisse a porta de casa somente a carteiros ou visitas oficiais da família. Luísa nunca mais trabalhou sozinha e todas as vezes que ia para a casa de José, levava junto seu filho de 13 anos. 2 dias depois, já à noite, José estava corrigindo provas no andar de baixo quando a campainha tocou. Ele ainda disse que ficou bravo, afinal, quem é que estava indo incomodar àquela hora? Quem é professor sabe que a gente às vezes vira às noites corrigindo provas e outros trabalhos escolares. Infelizmente, um processo cansativo e trabalhoso. Meio a contragosto, então, José foi ver quem era. Quando ele atendeu, uma senhora idosa disse que tinha ido ver a esposa dele, pois estava com muita saudade dela. A visita se identificou como sendo Josefa e pediu insistentemente para entrar e falar com Alice. José mal deixou a velhinha entrar e ela simplesmente invadiu a casa e foi andando para a área de serviço sem nem olhar para trás, como se conhecesse o local. Ele foi atrás dela incrédulo com a falta de bom senso, vai saber o que ela ia fazer, mas quando entrou naquele cômodo, nos fundos, estava tudo escuro. Não havia ninguém na área de serviço. Nessa hora, começou a gritar por Alice desesperadamente e disse que uma pessoa tinha entrado na casa e se escondido. Ela ficou assustada, mas ele explicou que era uma senhora, provavelmente com problemas mentais. Juntos procuraram pela tal Josefa por todas as partes, pelo quintal, mas não havia ninguém. José contou à esposa como era essa senhora e mesmo quando disse-lhe o nome, Alice jurou que não conhecia nenhuma Josefa. Ele ficou totalmente perplexo. Não queria se passar por doido, mas foi exatamente o que aconteceu, na cabeça dele, pelo menos. Nem voltou a corrigir as provas, pois começou a ter enxaqueca na mesma hora. Sentou-se na sala, fumou uns cigarros e pensou longamente que poderia ter tido um episódio de sonambulismo, sei lá. Aí, o sono chegou. Naquela noite, ele sonhou com a senhorinha misteriosa, a tal Josefa, fazendo bolos calmamente na cozinha daquela casa. No sonho, ele se viu como uma sombra escondido atrás da porta, ouvindo enquanto ela cantava umas músicas religiosas. Parecia muito triste. De repente, no mesmo sonho, a velhinha virou para trás, abriu a porta onde José estava e gritou pausadamente: "Eu estou vendo você." Na hora, ele acordou. No outro dia, Luísa, a empregada, que já andava muito medrosa, nem quis ouvir a história de José sobre aquela senhorinha, então resolveu cuidar dos afazeres, mas nem por isso o dia foi bom para ela. Foi então que ela disse que estava na área de serviço lavando roupas quando ouviu uma risada de criança. Normal, poderia ser o filho dela que agora levava a lição de casa para fazer no trabalho da mãe. Só que tinha um problema. O filho da Luísa estava na sala, e isso ela só foi saber depois. E os risos vinham de uma despensa de panelas e utensílios que ficava perto do jardim. Ela logo pensou que se o garoto estivesse fazendo arte ali, ele iria ver só. Ouviu a risadinha novamente, chamou por ele e, como não houve resposta, foi lá verificar.
Ela tinha explicado 1000 vezes para o filho que ele não poderia ficar andando pelo local porque os patrões poderiam achar ruim. Para pegá-lo, entre aspas, no pulo, Luísa escancarou a porta do cômodo de uma vez, já com o chinelo na mão. O susto maior para ela foi que não havia ninguém na despensa. Mas o pior não foi isso. Quando voltou ao tanque, disse que sentiu um arrepio nas pernas, como se um inseto tivesse voado e grudado na sua calça. Ao olhar para baixo, para verificar, quase capotou de susto. Debaixo do tanque, viu uma senhora velhinha, de olhos arregalados, toda encolhida, com a mão estendida perto da perna de Luísa. Estava de dia, o local era claro e dava para ver perfeitamente todos os contornos da velha. O mais assustador disso tudo era ela que estava rindo como uma criança. Lembra que eu falei que a Luísa tinha um problema no joelho? Pois bem, nessa hora, ao ver essa entidade, ela correu tão rápido que chegou ao portão em poucos segundos. O susto foi tão grande que ela nunca mais pisou na casa e, quando foi receber pelos dias trabalhados, não passou do portão para dentro. José me disse que a coitada passou a tomar remédio controlado para dormir por um bom tempo depois disso. Diante da natureza absurda dos acontecimentos, José e Alice resolveram então pedir ajuda. Na igreja dos pais de Alice havia um padre italiano muito fervoroso, conhecido por todos da cidade. Vamos chamá-lo de Padre Antônio. Padre Antônio foi informado da situação do casal e prometeu ir até o local para benzê-lo. Naqueles dias, José já estava crédulo em todos os santos e até se tornou devoto de Nossa Senhora Aparecida. E é até hoje devoto por causa disso. Chegou o fim de semana e o padre foi até a casa do meu amigo. Quando chegou na porta, o padre disse que sentia um peso muito ruim nas costas, como se algo tivesse se sentado em cima dele. O peso era tanto que ele estava quase curvado, com muita dificuldade para respirar, quase se arrastando pelos cômodos. Pensou que estava com a pressão baixa. Mas apesar do peso e sensação ruins, Antônio benzeu todos os cômodos, jogou água benta e pediu para os moradores do local rezarem o Salmo 94 todos os dias antes de dormir. Inclusive, quem é religioso diz que esse salmo é muito poderoso e que não devemos usá-lo se não for uma situação bastante séria. Pois bem, o padre fez tudo o que devia fazer, seguido pelo casal, e quando estavam saindo, todos sentiam no ar um cheiro sobrenatural de erva cidreira e papel queimado pairando, além de alguns ruídos de madeira rangendo no andar de cima. Apesar de ser uma casa velha, nada poderia ter explicado aquilo. O padre foi embora e começou a sentir-se bem logo que se afastou do sobrado. E mais um tempo se passou. José disse que depois da ida do padre, a casa mudou completamente. 2 meses de pura alegria se sucederam, sem visões, pesadelos ou aparições. Eles tinham, inclusive, contratado outra empregada, que vamos chamar de Maria. Maria era bem mais jovem que Luísa e, por isso, acabava o serviço mais cedo. Os patrões não chegaram a comentar com a moça sobre os fenômenos sobrenaturais, pois eles haviam simplesmente parado. Até uma determinada tarde. Maria estava passando roupas na sala e assistindo novela quando ouviu um barulho na garagem. Ao se dirigir ao local, viu que havia um senhor muito elegante parado perto do portão. Ela perguntou o que ele queria e ele disse que queria ver a Alice, e Maria pediu para que ele voltasse depois, que a patroa estava trabalhando. Deu as costas e entrou. Quando atravessou a garagem e entrou pela porta, Maria viu, no topo da escada, o tal homem elegante. Seu rosto estava agora todo preto, como se estivesse manchado de graxa, e os punhos estavam cerrados. Enquanto Maria tentava entender o que estava enxergando, essa entidade pulou de cima da escada, caiu no hall e rastejou lentamente para de trás do sofá, como se fosse um lagarto. Pelo menos foi essa a descrição que ela deu. Depois, simplesmente sumiu.
Maria tinha a impressão de que ele não podia vê-la, e segundo a moça, aquilo foi absolutamente real e tão assustador que assim que conseguiu se recompor, pediu socorro à vizinha da frente, aos prantos, onde ficou até os patrões voltarem. Por mais que dependesse do salário para sustentar a família, Maria pediu demissão também e José precisou levá-la ao hospital para tomar calmante na veia, tamanho susto em ver aquela entidade. Diante de tantos acontecimentos sem explicação, José e Alice tentaram conhecer a história do casarão, perguntando aos vizinhos, sobretudo aquela senhora a quem Maria pediu socorro. Ela não sabia exatamente de qualquer morte violenta no lugar, só que aquela casa era uma das mais antigas do bairro. A dona da casa havia morrido há muito tempo, nos anos 80, e de causas naturais. Infelizmente, só foi encontrada dias depois. E houve uma enorme disputa judicial dos filhos pelo imóvel, a tal ponto que se tornaram inimigos. Um deles, o mais velho, havia sido assassinado em Vitória e muita gente jurava que foi a mando de um dos irmãos. Será que a tal velhinha era a antiga dona da casa? O problema maior é que tanto ela quanto o homem haviam entrado na casa chamando por Alice, o que tornava tudo muito mais macabro. Por mais que a casa fosse conveniente para ambos, resolveram então que aquele ali não era lugar para começar uma família. Pagaram a rescisão do contrato de aluguel e ficaram 3 dias num hotel até conseguirem alugar um pequeno apartamento no centro, onde nunca passaram por qualquer fenômeno paranormal. Anos depois, já separado, José me contou que estava lendo notícias sobre a cidade de Vila Velha e viu um especial turístico sobre casas e arquitetura da cidade. Qual não foi a surpresa dele ao ver, estampada na capa do site, a sua casa antiga. Na chamada, ele leu que aquele casarão, hoje inabitado, é conhecido como um dos locais mais assombrados de todo o Espírito Santo. Bom, essa foi a minha história. Vocês têm alguma teoria do que seria esse lugar? Conhecem histórias como essa? Por favor, me digam nos comentários. Eu adoro ler continhos de terror. Se quiserem, me sigam nas redes sociais. No Twitter é os_diários e Instagram é @osdiariosesquecidos. Obrigada e tchau, tchau.